Olá, meu nome é Israel. Eu vou fazer a apresentação agora da atividade de sistemas embarcados. Bom, a atividade ela é uma montagem de um circuito em Arduino. Eu estou usando o simulador do Tinkercad aqui. Bom, basicamente ele vai ser um circuito medidor de temperatura. Então eu vou ter, primeiro aqui eu vou ter um sensor de temperatura. Eu vou ter 3 LEDs que vão me ajudar a fazer a medição dessa temperatura, né, de uma forma mais visual. Um LED verde ele vai estar sempre ligado para mostrar que o meu programa vai estar funcionando. Além disso, eu tenho 3 botões, então cada um desses botões vai fazer uma contagem estatística diferente dessas temperaturas medidas. Então, o primeiro botão ele vai medir para mim, vai me mostrar, né, no caso, o valor de menor temperatura que foi medido. O botão médio vai mostrar a média das últimas 30 temperaturas medidas. O botão final ele vai me mostrar o valor máximo de temperatura medida em todo o tempo que foi ligado o circuito. Bom, o sensor, como eu falei, ele vai medir a temperatura, ele vai atualizar essa medição a cada 1 segundo, né? E os LEDs aqui embaixo estão definidos dessa forma. Então, eu defino um limite inferior e um limite superior de temperatura no meu código, obviamente. Se a minha temperatura medida na hora ela estiver abaixo desse limite, então o meu primeiro LED ele vai acender. Se ela estiver acima do limite superior, o terceiro LED acende. Agora, se ela tiver uma temperatura intermediária, o LED do meio acende. E além disso, eu vou ter uma buzina também. Essa buzina, ela vai acender sempre que o terceiro LED vermelho acender. É como se eu imaginasse um circuito, né, de medição de temperatura real implementado e eu quisesse falar que é como se fosse uma temperatura alarmante, né? Então ele está acima de um limite superior e a buzina acende como se fosse um alarme. Bom, a buzina ela vai apitar uma vez e se ele se manter na temperatura acima da temperatura superior, no caso, durante 3 segundos a buzina apita de novo. E assim por diante. Bom, eu vou rodar o código aqui para mostrar. Eu deixei a temperatura mostrando aqui toda vez que ela é medida no monitor serial. Então, a cada 1 segundo aparece aqui a temperatura. Foi direto pro acima do limite superior, que eu defini como 400, né? E o limite inferior ele é 100. Então, se for abaixo de 100 aqui, ó, ele liga o primeiro LED. E, bom, aí, como eu disse novamente, acima de 400 ele apita, o terceiro LED é 100, o LED verde ele está sempre aceso, e vamos ver se aparece aqui uma temperatura intermediária, o LED vermelho é 100. E vai continuando assim. Bom, eu vou mudar o valor do limite superior para 100 aqui, só para mostrar que a buzina está apitando a cada 3 segundos também, se ela se manter sempre assim. Então, acima de 100, né, como eu considerei superior agora. Então, a primeira vez apitou, a segunda não apita, que foi o primeiro segundo, segundo, terceiro ela apita. Aí ela atualiza e volta ao normal. Vamos voltar, deixa eu colocar o valor novamente aqui. Tava 400, ok. Vou passar um pouquinho aqui com o código, então. Eu não vou passar por todas as variáveis, eu vou explicar mais como o conjunto que faz aqui, né? Bom, esse primeiro conjunto eu fiz as definições, né? Então, ele atribui o portão a porta de cada porta, né, desse Arduino que está conectada. Eu dei um nome para ela, né, para poder identificar botões, sensores, LEDs. E eu tenho variáveis que vão me ajudar a mexer com os LEDs e fazer algumas leituras com eles. Algumas variáveis para me ajudar no controle da temperatura, né? E aqui é importante falar também que esse sensor, ele é ele vai medir o valor em volts, né? Ele não vai me dar um valor direto em temperatura. Então, esse cálculo de volts para graus Celsius, ele tem que ser feito no código mesmo. Então, bom, a gente sabe que desse sensor, que ele tem 1 grau Celsius para cada 10 milivolts. Então, bom, se for fazer os cálculos, a gente sabe que a tensão máxima que ele é alimentado aqui é de 5 volts, né? Ele suporta isso, senão ele queimaria também. A porta aqui é de 5 volts. Não está mostrando, mas ele não está mostrando aqui, mas essa porta é de 5 volts.
E, bom, pegando esses 5 volts e dividindo por 10 milivolts por grau Celsius, que é a conversão do sensor, a gente vai chegar que ele consegue medir até 500 graus Celsius. Então faz sentido eu conseguir pensar que eu dei um valor limite superior acima de 400, ele tem 100 graus aí de margem superior. E, bom, para fazer o cálculo dessa conversão, né, então eu pego os 500 graus Celsius que ele consegue atingir e divido pela quantidade, pelo valor dos bits que eu tenho disponíveis para representar esse valor. Então a gente sabe que no Arduino ele vai ter 10 bits que vai conseguir representar o valor para mim, então 10 bits equivale a 1024 em decimal, então eu divido 500 graus Celsius por 1024, vai dar um valor da constante. Essa constante eu multiplico pelo valor medido e eu vou ter a temperatura em graus Celsius. Bom, em seguida eu vou ter variáveis que eu usei para estatística, né? Então do valor máximo, o mínimo, a média da soma, que vai ser um resultado só. E eu usei também um vetor de 30 posições, porque essa média ela é só referente às 30 últimas medições. Bom, e umas variáveis que vai me ajudar a lidar com questão do tempo aqui no Arduino. Bom, então inicio o porta serial, eu inicio as portas que eu quero como input, né? Então os 3 botões serão input. O sensor de temperatura ele também é um input, porque ele vai estar me jogando o valor em volts, né, da temperatura. E também os pinos de saída, né? Então a buzina e os 4 LEDs. Bom, entrando aqui no loop, né? No void loop. Então eu primeiro começo, né, fazendo a verificação se eu posso atualizar já. Eu uso a função milhas aqui, então se essa operação, né, ela tiver dado acima de um valor de delay que eu setei aqui, né, delay second, se a gente for ver aqui em cima, o delay second ele está setado como 1000, que é para falar que é 1 segundo, né, é 1000 milissegundos aqui, que vai dar 1 segundo. Então, se eu tiver passado de 1 segundo, a checagem do tempo vai zerar para começar de novo, né, essa checagem. E eu faço a leitura analógica do valor da temperatura. Então, perdão, aqui vai me retornar o valor da temperatura em volts. Bom, eu faço o cálculo que nem eu expliquei anteriormente para poder saber quantos graus Celsius aquela quantidade em volts vai me dar. Então, é o valor da constante multiplicado por um analógico em ponto flutuante. Essa temperatura ela pode ser um valor de ponto flutuante. E, bom, como eu estou atualizando o valor da temperatura, eu tenho que atualizar também as minhas variáveis de estatísticas. Então, o primeiro if ele vai verificar, né, na verdade, se o valor mínimo se o valor mínimo ele está como inicial ainda. Então ele vai ser um valor menor do que zero, porque aqui em cima, né, eu coloquei o valor mínimo começa com o valor de menos 1. Então se ele for um valor de zero para baixo, ele vai receber o valor da temperatura. Bom, além disso eu vou ter também a verificação, né, o valor mínimo, se o valor mínimo for menor do que a temperatura, então o valor mínimo recebe, porque eu quero ter o valor mínimo sempre, e se a temperatura estiver com valor acima do valor máximo armazenado, então eu atualizo o valor máximo. E além disso, a soma, o meu vetor de soma, né, ele vai receber o valor da temperatura medido na hora. Então, como eu disse, ele funciona, né, para os últimos 30 valores medidos. Se a gente for imaginar esse contador aqui, então aqui é uma operação de mod, né? Então, de 0 até 29, ele vai fazer a contagem certinha dos últimos 30 valores armazenados. Quando ele chegar no valor 30 da contagem, então essa operação vai fazer 30 mod de 30, vai dar resultado zero. Então, eu vou estar atualizando de novo o primeiro índice, que foi o primeiro valor medido anteriormente, lá. O primeiro do vetor todo. Então, eu estou atualizando corretamente, né, todos esses 30 valores. E eu printo, né, no monitor serial o valor da temperatura medida. Bom, além disso, eu vou fazer a leitura dos botões, né? Eu esqueci de mostrar aqui os botões funcionando, mas assim que eu terminar de explicar o código, eu rodo de novo. Então, bom,
primeiro eu faço a leitura dos 3 botões e verifico, eu faço uma checagem aqui, mais para fazer o tratamento de bounce, né? Então eu não quero que haja trepidação quando eu apertar o botão. Bom, basicamente eu verifico se a leitura do botão ela é diferente da leitura anterior, e se sim, eu começo uma contagem de tempo para poder fazer uma janela de tempo e verificar se nessa janela de tempo o valor ele ficou constante. Aí eu impeço que haja uma trepidação. Ou então, nesse fio, eu verifico se o valor está estável durante um período de tempo, que é basicamente essa equação aqui. Então, a cada 50 milissegundos que eu defini como o delay bounce aqui, a gente pode ver aqui em cima, delay bounce 50. Ou seja, se o botão estiver estável durante os últimos 50 milissegundos, então significa que eu posso mudar o valor de fato. Bom, eu verifico se o estado novo do botão é diferente do estado anterior. E daí eu faço a mudança, né, do estado do botão. Se ele é diferente, eu tenho que mudar para o que vai ser atualmente. Bom, e daí eu começo. Se o botão ele for pressionado, o botão 0 é esse aqui. Se o botão 0 for pressionado, então eu vou mostrar o valor de mínimo. Daí daqui para baixo é a mesma coisa, só que é mudando, né, para o botão 1 e para o botão 2. Então, para o botão 2 eu também verifico se eu cliquei o estado dele for diferente. Bom, se o estado for diferente, então eu vou ter que mostrar a média. Basicamente, aqui eu faço o cálculo da média, de fato. Anteriormente, eu só estava armazenando os valores no vetor. Aqui eu faço o cálculo e eu mostro, né? Bom, se o botão for pressionado, eu vou mostrar esse valor. Então, a divisão aqui dos valores somados. E por último, o botão 2. Se o botão 2 for pressionado, então eu mostro o valor máximo. Bom, por fim, então a gente tem os LEDs, né? Então eu verifico se o LED... Perdão. Então, se a temperatura for a temperatura inferior, né? Então, se a minha temperatura estiver abaixo do limiar superior, do limiar inferior, que nem eu falei, é abaixo, então se ela for exatamente igual ao inferior, ela não vai entrar nessa condição, é só se for abaixo mesmo. Se ela for abaixo, o primeiro LED acende, então digital write para o primeiro LED, o LED recebe o valor 1. Essa variável aqui ela só vai estar segurando o valor para eu poder fazer uma medição, né, para eu conseguir ter o controle melhor aqui no código. Bom, eu faço uma verificação para ver se os outros LEDs eles estavam acesos também. Então, como eu disse, né, essa variável ela vai me ajudar a fazer o controle dos LEDs. Então, eu estou supondo que o LED da posição referente ao LED vai estar com o valor atual dele. Então, eu verifico, né, se eu estou atualizando o LED 0 agora, se eu estou setando o valor dele como alto, eu verifico se o LED 1 tem um valor alto. Se ele tiver, eu mudo esse valor. E abaixo o valor dele, né? Eu envio o sinal de low para ele. E o LED 2 é a mesma coisa. Bom, e assim por diante, né? Então, para a temperatura intermediária, então só verifico, né? Se a temperatura medida estiver entre o valor mínimo e máximo. E aqui sim, se ela for igual ao mínimo ou igual ao limite máximo, isso. Se ela for igual ao limite mínimo ou igual ao limite máximo, ela vai mostrar o intermediário também. E, bom, o controle dos LEDs, que nem eu falei, o LED 1, ele vai ser o que está recebendo o valor alto agora, então o valor dele aqui, nessa variável, vai ser 1, e apaga os outros 2 LEDs se eles estiverem acesos. Por último, temperatura superior segue a mesma ideia, então eu acendo o último LED, aqui eu não preciso mostrar explicitamente a condição, né, porque eu já tratei os 2 outros casos anteriormente, então if, else if e else. E bom, eu faço a verificação, né, para ver se os outros 2 LEDs estão acesos e se eles têm que apagar. E esse é o meu código principal. Eu vou rodar aqui só para mostrar os botões funcionando. Então tá, ele está rodando, a cada 1 segundo vai atualizar o monitor serial. Ok, deu um valor de 465. Eu vou esperar rodar mais algum teste aqui para poder mostrar. Então, bom, esse aqui vai ficar como valor máximo, 234 como mínimo, vamos ver. Eu vou clicar no botão
Ele mostrou 234 como mínimo. Vamos ver, apareceu 219, deve ter atualizado agora, então. 219, mínimo 219. Se eu clicar o terceiro, ele vai aparecer máximo do 465, que foi o primeiro já. E agora, se eu apertar no intermediário, ele vai fazer a média de todos os que já foram. Bom, vou parar aqui a simulação um pouco. Bom, uma coisa que é importante falar também é essa média ela é dos 30 últimos medidos. Então, por exemplo, se eu só tive tempo de atualizar 10, não importa, ela vai fazer uma média de 30 ainda assim. Porque ela considera que é os últimos 30 medidos. Ela não faz só a média dos 10, porque ela sabe que só teve 10 medições, não. A média mesmo é dos últimos 30 valores. Bom, esse foi o meu projeto. Ele está funcionando tudo certo, está tudo funcionando. Obrigado pela atenção. É isso.